Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? O meu nome é Jane, eu moro na cidade de Nova Friburgo e hoje eu venho falar com você sobre o chamado do rei Davi. Muita gente escuta falar sobre o rei Davi, o quanto Davi errou, o quanto Davi acertou e o quanto o Senhor dizia, que Davi era segundo o coração de Deus. E apesar de, depois de muita caminhada como rei, o Senhor ter chamado Davi de um homem segundo o coração dele, se nós atentarmos para a palavra de Deus, a gente vê que Davi, ele chamava a atenção de Deus pelo seu coração desde antes do seu ministério, desde antes do seu reinado começar. Hoje pela manhã, eu estava lendo sobre o rei Davi, e um pequeno versículo onde fala que Deus escolheu Davi, principalmente por causa do seu coração. Esse versículo saltou aos meus olhos e eu quis compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui agora, tá? Então nós vamos ler 2 Samuel, do capítulo 16. Deixa eu ver onde a gente pode começar aqui. Vamos começar mesmo do primeiro versículo. E diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo-o Saul, me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, temendo, e disseram: De paz é a sua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Escuta só essa frase: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel, ele era um profeta de Deus. Samuel andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Só que Samuel, quando ele foi até a família de Jessé para ver quem é que o Senhor tinha escolhido como rei, quando Samuel olhou, para esse filho, para Eliabe, o que ele disse? Eu estou certamente perante o ungido do Senhor, perante aquele que o Senhor escolheu. Samuel ali, ele olhou como um homem vê, como nós vemos, na concepção do homem do que é o melhor, do que é o mais bem preparado, do que é o mais formoso. E como esse era assim às vistas de Samuel, ele achava que também era assim às vistas do Senhor. Por isso ele achou que Eliabe é que seria o rei. Porém, no verso 7 diz assim: O Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui o Senhor mostrou como Ele nos vê. Muitas vezes as pessoas elas dão tão importância à aparência física, dão tão importância a cargos. Existe um estudo que eu me lembrei agora, eu vi há
há uns 9, 10 anos atrás na revista Veja, que dizia que os homens de alta estatura são aqueles que conseguem os bons empregos. Que numa entrevista para uma vaga de emprego, sempre os mais altos, acima de 1,80 m, são aqueles que são escolhidos. Mesmo que um homem mais baixo tenha toda a capacidade para aquele cargo, os mais altos são escolhidos, porque eles são vistos com muito boa aparência, com muito boa presença. Então esses são escolhidos diante, da nossa sociedade. Esses são escolhidos como melhores, como mais bem vistos, como mais bem preparados. E nesse momento a aparência conta muito, muito mais do que o currículo, do que o diploma, mas se apresentar bem, saber falar bem, ter uma boa aparência diante das pessoas. E olha só como é a visão de Deus, Aqui ele diz: não atente para a sua aparência, porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Aqui o Senhor já mostrou que ele já observava como era o coração de Davi. Quando Davi ainda não era ninguém, quando Davi não era nada, quando Davi era pequeno, esquecido, lá no meio das ovelhas, apacentando as ovelhas, na profissão mais simples da casa, entre os filhos de Jessé. Deus, ele já olhava quem era Davi, antes de Davi ser alguma coisa perante os homens, com toda a pequenez de Davi, com toda a insignificância de Davi. Ele era assim para os homens, mas para Deus não. E aí, continuando, no verso 8, então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Foi o que Samuel disse. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tão pouco é este que tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Olha só a visão do pai sobre Davi. O menor, O mais novinho, o mais despreparado, o menos importante da casa, aquele que está lá apacentando as ovelhas. Aqui eu fico imaginando que cada filho de Jessé já era mais velho, já era mais bem preparado, já tinha de repente uma profissão melhor, diante das profissões que haviam na época. E o Davi era aquele filho, que somente apacentava as ovelhas, nada mais ele era. E aí, o que aconteceu? O Jessé, ele não tinha mais filhos para mostrar, somente Davi. E aí Samuel disse a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E aqui vai contando, que o Espírito do Senhor que havia ungido Saul, o rei Saul, ele se retirou de Saul. Ele não era mais ungido para ser o rei. E aí, nesse momento, Deus começou a fazer a obra dele na vida de Davi. E Davi agora não era apenas um simples filho de Jessé. Davi agora era ungido. E quando Deus unge alguém para a obra, essa pessoa começa a ter uma vida diferente, uma vida de experiências, uma vida de ousadia, uma vida de coragem diante do Senhor. E eu fiquei muito atenta a essa mensagem que eu quero dizer para vocês sobre o coração.
como eu disse a vocês, muito antes do Senhor levar Davi a rei, Deus já observava quem ele era. E aí aqui em Salmo 78, verso 71, verso 70 em diante, diz assim: também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Aqui o Senhor começou a usar Davi poderosamente. Davi nunca escondeu que ele tinha erros, que ele tinha falhas. Davi, ele sempre reconheceu que ele não era perfeito. Davi sempre reconheceu. Às vezes a pessoa, pensa assim, Davi era segundo o coração de Deus, mas ele era tão falho. Quantos relatos tem na Bíblia dos erros de Davi? Mas Davi nunca se achava melhor. Davi, ele reconhecia cada vez que ele errava e ele sofria com seus erros. Isso é agradável ao coração de Deus. Nós sabemos que a nossa natureza adâmica e humana vai nos fazer sempre pecar, mas a nossa intenção sempre é acertar. E quando nós pecamos, como o nosso coração fica doloroso, dolorido, porque o mal que há em mim é o que eu faço, e o bem que há em mim, que eu quero, esse eu não consigo fazer. O bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Davi, ele vivia isso, e isso trazia muito conflito no coração de Davi, porque a vontade dele sempre era acertar diante de Deus. Então ele sempre vivia no processo de erro e de acerto, de erro e de acerto. Por isso a unção sempre estava sobre ele, e por isso Deus ajudava para que ele vencesse nas batalhas. Deus ajudava para que ele tomasse as decisões acertadas. Deus viu o coração de Davi. E o que eu te digo hoje, ainda que o homem, ainda que as pessoas, ainda que os seus conhecidos, ainda que os seus parentes, ainda que ninguém acredite em você, ainda que todos vejam você como de repente o mais inferior de todos, ainda que você esteja procurando uma colocação no emprego e você não seja bem visto, mesmo sabendo que você sabe exercer aquela função bem feita, ainda que você dentro da sua casa não esteja sendo valorizado, mesmo com as atitudes que você tem tido para consertar os problemas que tem aí dentro, ainda que a sua voz não esteja sendo ouvida, saiba que como Davi, lá nos apriscos, cuidando das ovelhas, ainda lá, sem que ninguém visse quem ele era, Deus estava atento a ele. Deus está atento a você. Deus sabe quem você é. Deus sabe o seu valor. Deus, ele olha para você muito além da aparência exterior, muito além dos diplomas que você tem ou não, muito além da condição econômica que você tem ou não. Deus, ele olha para você, para dentro de você. Deus olha o que você tem dentro. Deus olha a disposição do seu coração para aquilo que ele quer fazer. Deus olha para as intenções do seu coração. Deus olha para quem você é. Deus olha para o seu caráter. É isso que Deus está olhando. Então não se preocupa com os outros, não se preocupa com o julgamento dos outros, não se preocupa se os outros estão olhando para você e estão te dando o valor devido, porque o Senhor, os olhos dele estão sobre todo lugar e o Senhor com certeza está vendo você. O Senhor com certeza está olhando o teu coração e as suas atitudes. Isso é o que mais importa. E o Senhor, mediante as suas atitudes e mediante o seu coração, ele vai fazer com a sua vida aquilo que ele planejou para você. Continue se mantendo firme, continue se mantendo disposto e disposta, porque no momento certo, Deus fará na sua vida, como Deus fez na vida de Davi. Um beijo grande para você, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, que você venha ter um coração que agrada ao Senhor. Que se você ainda tem vivido momentos onde você tem um coração de pedra, que o Senhor venha colocar um coração de carne em você.
Que o Senhor venha trabalhar na sua vida da maneira como Ele quer e te abençoar. Um beijo grande para você. Fica com Deus. Até amanhã.